Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar o primeiro edital pós-pandemia aqui do canal. É uma grande notícia. A Prefeitura de Sinop publicou o seu edital. Nós vamos ter um concurso já adequado às novas regras de segurança sanitária. As pessoas vão ter que realizar a prova aqui portando máscara de proteção, mas isso é uma grande notícia porque imagino que a partir dessa experiência muitos municípios que represaram seus editais vão começar a liberar com os devidos cuidados. Preste bastante atenção porque é o primeiro edital pós-pandemia, então isso é motivo de celebração e também muito cuidado, justamente se você for fazer a prova, tenha todos os cuidados sanitários, exatamente porque agora o que se convencionou chamar de novo normal também vai atingir os concursos e a realização das provas. Então, a Prefeitura de Sinop publicou o edital para provimento de cargos na estrutura da Prefeitura, dentre eles o cargo de procurador. É um edital, aquele típico edital de PGM que traz vários cargos e dentre eles o de procurador. Mas eu até acredito que esse edital trouxe a parte de procuradoria bem planejado. A organizadora é a empresa Método e Soluções Educacionais LTDA. Pelo que eu pesquisei, é uma organizadora que gosta muito de questão objetiva e estilo letra de lei, mais ou menos estilo CESP, mais um degrau abaixo, porque a letra de lei aqui da Método e Soluções Educacionais é letra de lei mesmo. Então, primeira dica, você que está interessado aí na PGM Sinop, depois de passar por todas as questões da Método e Soluções, procure questões estilo letra de lei para revisar os conteúdos e para treinar no pré-prova. A empresa organizadora é a Método e Soluções e o estilo dela é bastante parecido com o CESP, um nível abaixo, ou seja, é cobrança de letra de lei. Eu te adianto que esse concurso, inclusive, ele é interessante em termos remuneratórios, mas ele é um pouco estranho, porque ele não tem a segunda fase. O concurso da PGM Sinop não tem segunda fase para procurador. Isso sempre me soa estranho, porque a segunda fase é justamente aquela que é capaz de fazer com que o candidato se submeta a uma situação de prática profissional, ou seja, que ele vai vivenciar no dia a dia da procuradoria. Mas esse concurso se resolve com questões objetivas, prova objetiva e títulos tão somente. Então vamos lá, no que diz respeito ao que importa ao edital, que nós estamos acostumados a ver aqui no canal, os cargos são 4 cargos vagos mais cadastro de reserva para procurador jurídico. Você precisa apenas de ensino superior em direito, mais registro no conselho de classe. Não há exigência de atividade jurídica, então isso é uma grande notícia também para as pessoas que ainda não têm a atividade jurídica para os concursos da advocacia pública. 40 horas semanais, R$ 6.393,60 é a remuneração inicial. No final da carreira isso vai para mais de 14 mil e pelas minhas pesquisas aqui os procuradores recebem honorários. Então, em termos remuneratórios, Sinop é uma PGM interessante, levando em consideração a realidade das PGMs por aí afora. A única coisa estranha nesse edital que eu encontrei, embora seja um edital interessante, é justamente a questão da ausência da segunda fase. Bom, para cargos de nível superior completo, a taxa de inscrição é 120, o que é normal, varia 120, 150 por esses concursos de PGM, às vezes 90, mas é raro. As provas, o concurso será de provas objetivas e títulos, não tem prova subjetiva. Naquilo que falamos sobre o novo normal, o candidato deve comparecer ao local designado com antecedência mínima de 60 minutos, usando máscara de proteção facial. A prova objetiva vai ter questões de múltipla escolha com 4 alternativas, portanto é só A, B, C, D. Cada questão tem apenas uma alternativa correta. Essa é a prova objetiva. Como é que a prova se divide em termos de disciplina? A parte boa aqui é a seguinte, não existem disciplinas estranhas à matéria jurídica. Não cai português, não cai raciocínio lógico, não cai informática, não cai matemática, é só disciplina jurídica. A tua prova vai ter 80 questões, distribuídas assim, constitucional, 10 questões, civil, processo civil, 10 questões, imagine que seja 5 questões para cada lado, 5 para civil, 5 para processo civil, 10 trabalho, processo trabalho, 5 trabalho, 5 processo trabalho, 5 empresarial, 10 administrativo, 5 ambiental, 10 tributário, 10 financeiro, 10 legislação municipal. São 80 questões, mas a prova vale 100 pontos. Como assim, professor? A prova vale 100 pontos porque administrativo 10 questões tem peso 2, portanto vale 20 pontos. Legislação municipal, 10 questões, peso 2, vale 20 pontos. Somando tudo, você tem 100 pontos com 80 questões em jogo. Presta atenção porque aqui, legislação municipal vai ser muito importante na sua prova. Como são apenas 4 vagas
Imagino que as pessoas que vão passar na PGM Sinop, dependendo do que caia na prova, mas pelas características da banca que eu pesquisei, é muito provável que os primeiros lugares fechem a prova ou cheguem muito próximo disso. Então, trata-se de uma prova objetiva que resolve praticamente o concurso, embora tenha títulos, a gente vai ver daqui a pouco como os títulos se comportam, que praticamente resolve o concurso. Então, estude para fechar PGM Sinop. Se você acompanhou a semana de 0 a 100, aquela que eu ministrei exatamente do momento em que você parte do zero até a aprovação na advocacia pública, você entendeu lá que eu falei que o núcleo duro é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Ó, constitucional 10 questões, processo civil 5 questões, vamos colocar assim, administrativo 10 questões, mas com peso 2, tributário 10 questões, financeiro 10 questões. Portanto, são 45 questões do núcleo duro, mas é responsável por 55% da prova. São 55 pontos em jogo só no núcleo duro. Lá na semana de 0 a 100, também falei que as disciplinas de segundo escalão são civil, trabalho e processo trabalho. Civil, 5 questões, trabalho e processo trabalho, mais 10 questões, 15. Mas aqui são 15 questões valendo 15. Como você tinha 55 pontos em jogo no núcleo duro, mais 15 pontos das disciplinas de segundo escalão, juntando o núcleo duro e disciplinas de segundo escalão, você tem 70 pontos em jogo. Então, se você se ligou lá na semana de 0 a 100, começou a estudar o núcleo duro e as disciplinas de segundo escalão e conseguiu terminar esses estudos, provavelmente não conseguiu, porque a semana de 0 a 100 faz pouco tempo, mas se você é uma pessoa que já se preparou no núcleo duro e já se preparou nas disciplinas de segundo escalão, então você já garantiu aqui, em termos de estudo, 70 pontos da prova. Não significa dizer que você vai acertar tudo, mas você já tem isso estudado, a chance de você se dar bem na prova é muito grande. Sobram 30 pontos, que estão aonde? 20 pontos em legislação municipal com 10 questões, 5 questões em ambiental, valendo 5 pontos, e 5 questões de empresarial, valendo 5 pontos. Preste muita atenção nisso, porque fechar Sinop, dependendo do que esteja lá na prova, tem que ser um objetivo muito presente na sua preparação se você quiser estar no meio dos aprovados naquelas 4 vagas iniciais do edital. A prova vai ser aplicada no dia 22 de novembro de 2020, às 8 horas, para todos os cargos. Fundamental, médio e superior, então 22 de novembro, 8 horas, é exatamente a data da aplicação dessa prova. Digo e repito, se você estudou o núcleo duro, se você já estudou a disciplina de segundo escalão, você só vai precisar se preocupar em revisar isso rapidamente, vai se preocupar com o empresarial, vai se preocupar com o financeiro e vai se preocupar com legislação municipal. Legislação municipal aqui vai ser fundamental para passar nessa prova. Vai ter que estudar todas as leis listadas lá na disciplina de legislação municipal no conteúdo programático do edital. Eu vou lançar mentoring para a PGM Sinop, obviamente para que as pessoas revisem núcleo duro, estudem as disciplinas de segundo escalão e estudem o terceiro escalão, inclusive legislação municipal. Muito bem, dando continuidade à parte que nos importa. No que diz respeito aos títulos, lembra? Objetiva mais títulos, não tem segunda fase. Você tem 100 pontos em jogo na prova objetiva. Aí imagine que você fechou a prova, mas tem título nenhum. A chance de passar é grande. Por quê? Vamos lá. Somente poderá ser apresentado um título sendo pontuado de maior grau. Então, na tabela de títulos, você só pode apresentar um e vai ser pontuado o de maior. A prova de títulos será classificatória. Aqui títulos, doutorado vale 2, mestrado 1, pós-graduação 0,5. Então, se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, você só apresenta doutorado, ganha 2. Se você só tem mestrado, 1. Pós-graduação e mestrado, apresenta mestrado, ganha 1. Se você só tem pós-graduação, 0,5. Pós-graduação 0,5, muita gente tem, mas não significa dizer que você que não tenha, não passe. Basta com que você se garanta na prova objetiva, porque grande parte das pessoas aqui vai ter apenas a pós-graduação para apresentar, o que representa 0,5. Então eu imagino que mesmo sem títulos, você consegue resolver bem aqui na PGM Sinop, na prova objetiva, se você se der muito bem na prova objetiva. Portanto, é estudar daqui para a prova com muita fome, com muita garra, como se isso aqui fosse o último prato de comida da sua vida, se você tiver interesse na PGM Sinop, porque penso tudo se resolverá na prova objetiva. Obrigatoriamente você vai ter que revisar os conteúdos e você vai ter que fazer muita questão. O segredo aqui é revisar conteúdos, fazer muita questão. Revisar conteúdos, treinar muitas questões. Muito bem, naquilo que nos interessa ainda, nós temos aqui as contratações dos candidatos aprovados nesse concurso.
terão regime jurídico estatutário e ficarão vinculados ao regime próprio de previdência social do município. Aqui nós temos um edital antes da reforma administrativa, grande chance de adentrar aos concursos da advocacia pública aqui antes da reforma. A gente não sabe como a reforma se comportará no Congresso Nacional e no Supremo. Na parte das atribuições do cargo, você tem aqui as atribuições, são atribuições típicas de procurador. Você aqui vai ter que exercer atividade tanto de contencioso quanto de consultivo. Tá aqui, se você quiser dar uma lida no edital, não tem problema. E no que diz respeito ao conteúdo programático, que é a parte que nos interessa, o edital é bem recheado. Você tem aqui constitucional, é recheado, mas não vi nada de diferente do que se estuda normalmente. Você tem aqui constitucional, civil, processo civil, trabalho e processo do trabalho. Aqui tem muita coisa para estudar, são muitos os tópicos, é um edital recheado, mas nada de diferente. Trabalho e processo de trabalho, empresarial, administrativo, ambiental, tributário e a parte de legislação municipal, que é a parte que penso fará a diferença. Nas disciplinas outras, que não seja legislação municipal, não encontrei nada diferente do que normalmente se estuda para os concursos de procurador. Na disciplina de legislação municipal, você vai ter que estudar todas essas legislações apresentadas aqui no edital. Lei Orgânica do Município, Código Tributário do Município, Código de Posturas do Município, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, Código de Obras, Regime de Previdência Social do Servidor, Regime Jurídico, Estatuto do Servidor, Plano de Cargos e Carreiras da Educação. Essa legislação municipal aqui vai ser fundamental para a sua aprovação, não tem como escapar. No mentoring que eu vou lançar na escola nos próximos dias, vai existir uma tabela de divisão dessa legislação para você estudar de acordo com as metas, portanto tenha muito cuidado. Aqui na PGM Sinop, eu vou lançar, como de praxe, o mentoring pela escola, onde eu vou dividir todos os tópicos do núcleo duro das disciplinas de segundo escalão e das disciplinas de terceiro escalão, para que você possa revisar, com base aqui nessas disciplinas, levando em consideração que administrativa é peso 2 e legislação municipal é peso 2. A parte de legislação municipal, vou organizar todas as leis divididas por artigos, para que você possa revisar dentro das metas, e também vou lançar 3 simulados para a PGM Sinop, justamente com as características que eu já pesquisei da banca organizadora, a empresa Método e Soluções Educacionais LTDA. Preste atenção, é um concurso interessante, não tem segunda fase, tudo se resolve na fase objetiva, portanto, se você não gosta de segunda fase ou se não se preparou para a segunda fase ainda, está aqui uma grande oportunidade de ingressar na advocacia pública sem ter que enfrentar a segunda fase. A remuneração, levando em consideração as PGMs, é uma boa remuneração. É um concurso que os títulos não farão tanta diferença, basta com que você se garanta muito na prova objetiva. O mentoring vai ter essa tocada e também os simulados que eu vou aplicar para a PGM Sinop. Tá aí, primeiro edital pós-pandemia, interessante edital, embora estranho na minha opinião, porque não contempla a prova subjetiva, mas uma grande oportunidade para passar no concurso de procurador antes da reforma e para passar no concurso de procurador sem ter que se submeter à segunda fase. Sem contar que não há necessidade de demonstração de atividade jurídica como requisito para ocupar o cargo. Então, um concurso que não tem atividade jurídica, que não tem segunda fase, que só tem prova objetiva, com matéria de direito, com uma remuneração interessante, vai ser difícil encontrar outra PGM com essas características. De novo, sem atividade jurídica, sem cair português, sem cair matemática, raciocínio lógico e informática, só disciplina jurídica, cai a parte de legislação municipal, mas isso é comum, sem segunda fase e ainda com uma remuneração interessante. PGM Sinop aí é uma boa pedida para quem quer adentrar nos cargos da advocacia pública sem muitos requisitos, só com a prova objetiva pela frente, mas aí imagino que essa prova objetiva que resolve tudo, você tem que fechar a prova objetiva ou chegar muito próximo disso para que você possa estar aí entre os 4 primeiros colocados que ocuparão os cargos vagos de procurador jurídico da PGM Sinop. É isso. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até os nossos próximos encontros.